nós damos abertura ao nosso culto com João 15:16. João 15:16 diz assim a palavra do Senhor: vocês não me conheceram, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. É interessante aqui que João, ele começa dizendo assim: não foi eu e você que escolhemos a Deus, mas Deus é que me escolheu, Deus é que te escolheu, não é? Por quê? Porque tem um reino. Vamos falar hoje sobre o reino de Deus. É claro que a gente pode abrir assim um leque de possibilidades, de tipos de reinos de Deus, de formas de funcionar. Mas hoje eu quero falar sobre uma com você. Sobre o reino, de funcionamento do reino de Deus. E é tão engraçado, porque quando a gente pensa no reino de Deus, aí logo vem à mente: que tamanho é esse reinado? Do tamanho de Deus, do tamanho da criação de Deus. E qual é o local geográfico do reino de Deus? Dentro de mim e de você. Então algo tão grande, mas que cabe dentro de mim e de você. E isso é assim, muito fantástico, né? Uma coisa tão grande caber dentro de mim e de você. Logo a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é loucura para os que não são salvos, mas para mim e para você é poder de Deus. Amém? E aí, quando nós estivemos na Inglaterra, foi a primeira vez que eu estive diante de um castelo, negócio de rainha, né? E tudo ali gira em torno desse movimento, daquele reinado, daquela rainha, tudo em prol daquilo. E eu fiquei pensando sobre o reino de Deus, que para mim e para você, toda a nossa vida também deveria andar em torno do reino de Deus. Amém? Tudo que acontece comigo e com você deveria ser em torno do reino de Deus, como na Inglaterra. A moeda, tudo ali é em torno daquele reinado. Para mim e para você deveria ser da mesma maneira. Amém? O reino de Deus, para mim e para você, precisa ser muito mais do que um viver diário. Precisa ser o meu deitar, o meu levantar, a minha existência nessa vida e na outra vida. Então é mais do que deitar, dormir e viver aqui. Tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com depois ainda da minha morte, né? Então você vê que o reino de Deus é algo muito grande. É algo muito intenso, para que a gente consiga falar só em uma noite. É grande demais, não é? Abra a sua Bíblia em Mateus 20. Nós vamos ver o que Jesus fala sobre o reino de Deus em Mateus 20. Diz assim: pois o reino dos céus, ou de Deus, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário, que é o valor de um salário de um dia, pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou mais outros que estavam desocupados e lhes perguntaram: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhe disse, o senhor da vinha: vão vocês também, trabalhem na minha vinha. Para aqui um pouquinho, daqui a pouco não fecha a Bíblia, que a gente vai voltar para esse texto. Mas é interessante. Então Jesus, ele começa dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a um empresário, a um homem proprietário de uma terra, e que
contrata pessoas para trabalhar para ele. Então ele sai no primeiro horário às 6, depois ele sai às 9, depois ele sai meio-dia, depois ele sai às 3 e depois ele sai às 5. E o último horário de trabalho era até às 6. O que diz para mim e para você que ele não estava muito interessado na produtividade. Porque se contratou alguém às 5, só tem uma hora de trabalho. Aquele proprietário estava preocupado com o bem-estar dos seus trabalhadores. Para ele era importante a necessidade daqueles trabalhadores. Ele não estava muito preocupado com a produtividade. Porque senão ele não contrataria só 3 horas de trabalho, pagando um dia inteiro. 1 hora de trabalho, pagando o dia inteiro. Amém? Amém. Vamos tentar aqui fazer uma analogia com esse proprietário, ele sendo para mim e para você Deus. Esse reino de Deus é o mundo. É o mundo. E esse denário é Jesus. Esse denário, ele pode, aqui nesse contexto da Bíblia, ele ajudou aquele homem a pagar as contas, a matar a fome, a resolver os problemas pessoais. Ele salvou aquele homem de passar aquele dia sem dinheiro. Salvou aquele homem de necessidades básicas. Um salvador naquele momento. Amém? E é interessante que quando você continua lendo o texto, você encontra alguns pequenos detalhes dentro da vida desse proprietário. Que aqui a gente pode colocar como uma pessoa de Deus nesse texto. E aí esse mundo grande que a gente conhece, sendo como essa terra que precisa de trabalhadores como eu e você. E a primeira lição que a gente tira aqui é que quando a gente encontra o reino de Deus, quando a gente encontra Deus, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Trabalhar. E aí muita gente pensa que é o contrário, né? Porque eu encontrei Deus, porque eu estou no reino, trabalho menos. Primeira coisa que aconteceu, let's go work, tinha que trabalhar. Era a primeira coisa. O que Deus fez nesse contexto? Pegou eles e colocaram para trabalhar. Por quê? Porque Deus é um Deus de produtividade. Quem encontra Deus tem um objetivo, tem um alvo a seguir. Não fica mais vazio, procurando o que fazer em baladas, em drogas, em bebidas, né? Tem o que fazer, em sexo, em rock and roll. Você encontra trabalho. As pessoas que encontram o reino de Deus, encontram uma atividade. Encontram algo para se fazer. Volta os seus olhos para o 8 em diante. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham 5 sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também receberam 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Eu quero ler o 15 com você de novo. Não tenho o direito, ao dono da vinha, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. É muito interessante, né? Porque outra coisa que acontece quando a gente vem para o reino, tirar isso daqui, né, que me deixa mais livre.
Outra coisa que acontece quando a gente vem para o reino. Preciso trabalhar a inveja. Eu preciso trabalhar a inveja. E entender o que é a justiça de Deus. Porque no reino de Deus, ali na Inglaterra, eu disse que tudo girava em torno daquele reinado. Mas no reino de Deus, tudo gira em torno de Cristo. Tudo em torno de Cristo. Cristo é o Rei da glória. E aí nós precisamos ter a visão de Cristo. Nós precisamos ter a ótica de Cristo. E aí nós não podemos mais ter a visão que o mundo tem. Por isso que a Bíblia diz que os que não são salvos veem o Evangelho de Cristo como loucura. E para mim, para você, é poder de Deus. Amém? Normalmente as pessoas que não são evangélicas, principalmente ateus, né? Eles costumam bater muito na tecla de que Jesus não é o Salvador, né? Eles gostam de falar não só de Deus, mas também de Jesus. Jesus não é o Salvador e eles arrumam lá um monte de motivo para poder diminuir a pessoa de Jesus. Porque para eles a cruz de Jesus significa uma pessoa fraca, que foi derrotada e que ainda foi traído pelos seus discípulos, por uns dos seus, e que outro ainda o negava em público, porque não cria que ele ia ressuscitar. E um terceiro dos seus discípulos, mesmo vendo ele ressuscitado, e ainda queria tocar nas suas mãos. Quer dizer que nem o discípulo cria nem quem era Jesus. Mas para mim e para você, a cruz significa a expressão do amor de Deus por mim e por você. Para mim e para você, a cruz significa a expressão máxima do amor de Deus por mim e por você. Por quê? Porque Deus abriu mão do seu único filho para morrer no Calvário para que nós fôssemos salvos. Quem faria isso? Quem daria um filho para morrer por um monte de pessoas não salvas? Que não valia muita coisa. Um monte de ex, né? Lá no céu vai ser legal porque todo mundo é ex alguma coisa. Ninguém pode falar de ninguém. Não é assim? Todo mundo é ex alguma coisa. Mas quem é que daria um filho para morrer por um ex-bandido? Ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-invejoso, ex-traidor, ex-tanta coisa, né? Quem daria um filho assim? E ainda se fosse por pessoas completamente santas e perfeitas, mas não. Uma galera de perdidos. Então a cruz para mim e para você é a expressão máxima de quem é Deus, do que é composto o reino de Deus, o tamanho do reino de Deus. Não tem limites e nem tamanhos para o reinado de Deus, a ponto dele dar o filho dele doar o filho dele para tudo isso. E Jesus? Aonde ele entra nesse reinado? A Bíblia diz que Jesus, ele abre mão da glória dele. Ele abre mão de ser o rei da glória para se fazer homem e vir aqui passar por dores e sofrimento para se igualar a mim e a você. Para que ele não cometesse pecado, ele conseguisse vencer todas as coisas. E aí então ele venceria a morte. Só Jesus não pecou. Só ele conseguiu viver nesse mundo sem cometer pecado qualquer. Por isso Jesus, ele venceu a morte, porque ele conseguiu viver sem pecados. E aí Jesus, quando ele volta para a glória, e ele recebe a glória dele de volta, Jesus sabia o que era reino. Jesus sabia exatamente como é que o último vira o primeiro, porque Jesus se tornou o último. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde colocar a cabeça. Então Jesus, ele ficava assim, de casa em casa. Me convém hoje posar na sua casa. Né? É uma frase que eu gosto de Jesus. Um dia que eu ficar, né, um pouquinho mais desinibida, quem sabe, né? Me convém hoje comer na sua casa, né? Me convém hoje, né, Ricardo, jantar na sua casa. Pensa, me convém hoje passar a semana na sua casa. Imagina. Porque Jesus não tinha onde ficar. Então, era a frase de Jesus. E devia ser muito legal receber uma pessoa como Jesus, né? Quem dera fosse no nosso tempo, na nossa época. Mas o certo é
senhor daquela vinha, ele saía todos os dias ali procurando trabalhadores, pessoas que estavam dispostas a trabalhar no reino. E aí então a justiça de Jesus, ou o reino de Jesus, ele é composto de misericórdia, de bondade, de generosidade, que daí cousa a graça de Deus. Ele diz para esse homem, o primeiro grupinho lá, que foi contratado às 6 da manhã, te incomoda que eu seja bom? Te incomoda que eu doe o meu dinheiro para quem eu quero? Em um bom português, deixa de ser invejoso. Será que o problema daquele homem era porque aquele trabalhador, o grupo dos últimos, só trabalhou 1 hora, e ele diz aqui na parábola, mas eu aguentei a fadiga do dia todo. Eu fiquei debaixo do sol o dia todo. Eu suportei o trabalho o dia todo. E não é justo você me dar um denário, ou o mesmo salário que você está dando para aquela pessoa que começou às 5 horas e parou às 6. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Se fosse você nessa empresa, e aí de repente você ia dizer, não, mas eu fiz o trabalho o dia todo, e no final da semana, porque aqui na América a gente recebe por semana, né? Mas no final da semana o patrão me pagou, mesmo tanto que pagou para o outro, que você a semana toda e fez muito pouco. Não, eu fiz o trabalho de 2, 3 homens lá dentro e ganhei o salário de 1. E você então fica enfurecido e reclama. É normal a gente pensar assim, fala a verdade. Para a justiça daqui da terra, esse é o reinado daqui, do mundo. Mas para o reinado de Deus, justiça tem a ver com misericórdia e necessidade. Deixa eu repetir para você. Para o reinado daqui da terra, é isso aí. Esse empreendedor, esse empresário está errado. Porque ele deveria realmente, para a justiça da terra, pagar para o primeiro mais do que pagou para o último. Mas para a justiça de Deus, não está certo. Porque Deus, quando olha para mim e para você, não é por mérito e nem por um demérito. Eu não preciso merecer nada. Tem a ver com a misericórdia, com a bondade, com a fidelidade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque a ótica de Deus é diferente. Nós começamos essa palavra falando que tudo na nossa vida precisa ser centrado em Cristo. Você está vendo que essa daqui é uma das coisas que normalmente os crentes não estão centrados em Cristo? Está centrado neles mesmos, na necessidade deles, no que eles pensam, no que eles querem, na maneira que eles acham. Mas o meu Cristo acha o quê? O que a Bíblia diz? Amém? Então deixa eu te fazer outra pergunta. Como vai os seus relacionamentos? Você age com as pessoas com méritos, deméritos ou com misericórdia? Você ajuda as pessoas por quê? O que te motiva a olhar para uma pessoa e dizer, vou ajudar ela? Porque eu gosto dessa pessoa. Porque eu acho que essa pessoa merece. Ah, porque essa pessoa me ajudou muito. Quais são as razões? Porque está te sobrando? O que te leva a motivar o seu coração a olhar para alguém e dizer, Senhor, me ajuda a ter misericórdia por essa pessoa. Eu estou vendo a necessidade dessa pessoa, mas talvez eu não tenha nem para mim mesmo. Talvez eu não tenha misericórdia nem comigo mesmo. Talvez eu não sou bom nem comigo mesmo. Mas eu quero ser. Eu preciso ter a visão do reino. Porque isso é amor. Então nós lemos isso em João, que quando ele diz, foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu, você faz parte desse reino. E ele habita em você. É preciso pegar a minha ótica e mudar ela. E pegar a ótica de Deus e colocar sobre mim. E começar a ver como Deus. Sentir como Cristo sentia. Senão o meu evangelho, o seu, não vai dar fruto. É o que nós lemos em João. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu para que dê fruto. Foi isso que nós lemos no primeiro versículo. Para que dê fruto. Para que eu dê fruto, para que haja fruto na
minha vida, eu preciso ser movido por misericórdia. Então, esse empreendedor aqui na Bíblia, esse que a gente está chamando de Deus, ele diz, olha, desce a sua Bíblia aí em Mateus 20. Aleluia, glória a Jesus. Olha o 15, o que é que ele diz? Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Então, quando eu vivo no reinado, eu preciso identificar a inveja, porque a inveja é um pecado adâmico. E a Bíblia diz que é pior do que uma macumbaria, do que uma feitiçaria. Será que aquele homem estava triste porque ele tinha menos dinheiro do que o outro? Será que aquele homem estava triste porque o outro não sofreu tanto quanto ele? Já viu gente dizer assim? Mas na minha época, quando eu vim para a América migrar, o negócio era complicado, eu sofri tanto. Quase que lanço a maldição sobre o outro que está chegando. Para sofrer de mau modo, né? Por quê? Olha, Deus quando olha para mim e para você, Ele vê a nossa necessidade. E aí o coração de Deus se move em misericórdia. Não, porque você não sabe, pastora, na minha época, na sua época. Deus quando Ele olha para mim e para você, Ele olha de maneira diferente. Deus não olha para Josi como olha para mim. Não olha para Eliana ou para cada um de vocês da mesma maneira. Deus conhece cada filho dele pelo nome. E a maneira que Deus derrama a graça dele é por misericórdia e por necessidade. Olha para você ver, 2 fariseus, lá em Lucas, sobem para orar. Não, um fariseu e um publicano, 2 homens. Ele sobe na hora da oração e vai orar. Quando ele chega lá em cima, um deles sobe para orar com uma condição: mérito, eu mereço. Eu sou a pessoa. Então ele bate no peito, né? Levanta a cabeça para o alto, as mãos, como eles costumavam fazer, porque ele se achava merecedor. O outro vai orar segundo as necessidades dele. E a Bíblia diz que quando eles acabam a oração, e eles saem daquele santuário que eles descem, um sai justificado e o outro não. Um sai abençoado e o outro não. Quem será que saiu abençoado? O que levou as necessidades diante de Deus. Amém? Então, às vezes, Deus quando olha para mim e para você, Ele sabe exatamente qual é a sua necessidade, qual é a minha. Deixa eu tentar experimentar, eu contar para você um pequeno testemunho dentro da história que aconteceu agora recentemente com a minha mãe, né? Quando a minha mãe saiu da Bahia, eu fiquei muito angustiada, porque ela é muito velhinha e ela veio sozinha de avião. Né? Meu irmão não pôde com ela, nem minhas irmãs. E ela veio só, ela tem problema de artrite e muita coisa. Ela quase não anda. Ela anda assim, vai para o banheiro e volta. E ela foi sozinha e eu fiquei com muita pena dela. Eu fui movida por muita misericórdia. Porque eu achei que alguém deveria acompanhar ela. Eu achei que ela deveria ter sido mais bem cuidada, porque é assim que a gente olha para a pessoa velha, não é? Principalmente quem está na América. Você aprende com a pessoa velha, você precisa parar e ajudar e oferecer apoio. E ela foi ali sozinha. Então minha tia recebeu ela no aeroporto e ainda completou, dizendo para mim: olha, fiquei muito triste quando eu vi sua mãe vindo sozinha, né? E eu fiquei tão abalada com isso. Aí aconteceu também dela ficar sozinha no hospital. É muito caro no Brasil para você pagar 2 pessoas para ficar na noite e 2 no dia. E a minha tia que estava ajudando, ela é maior de 60 anos, ela não pode ficar de noite. E ela tem outras complicações de saúde, né? Aí teria que pagar 2 pessoas de noite, dia sim, dia não, e 2 de dia. E é no mínimo, a primeira menina me cobrou 2.700, para você ter noção, reais. É muito dinheiro, né? E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela ficou sozinha no hospital. E eu fiquei com muita pena dela. De novo, eu fiquei muito compadecida, com pena, que eu falei: nossa, mas ela está sozinha naquele hospital, ela já falou que está com medo, que ela está assustada, né? Mas é difícil ter o que fazer quem está daqui, né? O máximo que você pode é dar ajuda financeira. Também você não acha ninguém querendo trabalhar no Brasil, porque quando você encontra o reino, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar, mão na massa. Vamos ajudar pessoas, vamos amar pessoas, vamos ver o que as pessoas precisam.
Mas tem muito crente que não tem a visão ainda. Está no reino, lá da Inglaterra, mas está olhando para o Brasil. Quem é da Inglaterra tem que estar rodando em torno da rainha da Inglaterra, não é? Quem é de Cristo tem que estar rodando em torno de Cristo. O que Cristo tem para mim? E essa situação foi muito desagradável para mim que estava aqui distante, né? Pensei, eu vou para o Brasil, não vou. E sem contar que ela foi parar num hospital muito ruim. E eu pedi a ajuda de várias pessoas para tentar colocar em um hospital bom e não houve condições. Um não pôde, um não quis, um não deu, sei lá, cada um tem o seu motivo. Mas ela foi parar num hospital muito ruim. Muito ruim assim, comparando com a América, né? Porque graças a Deus ela foi bem tratada, assim. Ela teve uma boa alimentação e foi bênção. Ela foi atendida, mas não era o que eu queria para ela, eu queria algo melhor. Mas o que aconteceu nesse processo de misericórdia e fidelidade de Deus? Que ainda que eu orava e falava, Senhor, só Tu pode ter misericórdia dela, o que eu posso fazer? Como é que eu vou para lá com 2 filhos na escola, um marido, uma igreja e etc, né? Como é que eu pago uma pessoa de nem acha que quer trabalhar no Brasil? Porque tem bolsa Dilma, né, para os desempregados. Bolsa desempregado no Brasil é complicado. Aí eu fiquei naquela situação. Sabe o que Deus fez? Colocou 2 anjos para acompanhar ela ali dentro. Daí eu me lembrei que ela tinha tido um sonho que 2 anjos acompanhavam ela. Deus me disse assim, mas ela não está só. Tem 2 anjos com ela. Mas o que está acontecendo com ela, hoje, está dentro do meu propósito. O que eu quero te mostrar é que nem você, nem ela, depende de ninguém. Você depende de mim. Então eu vi que o meu recurso não estava em pessoas, mas em Deus. Então eu percebi que a misericórdia de Deus não depende de mérito. Porque ela não merecia nada, nem eu. Você percebe? Como é que Deus trabalha? Como é que Deus honra? Como é que Deus faz as coisas? Talvez se ela tivesse recebido a ajuda de todos os lados, ia dizer, mas também, né? Estava no melhor hospital, na melhor ajuda, no melhor isso, no melhor aquilo. Nada disso. Sabe quem que estava com ela? 2 anjos do Senhor. Amém. Não é bênção? Glória a Deus. Então a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não tem a ver com mérito, com o que eu mereço. Mas tem a ver com a misericórdia e a minha necessidade. Deus sabia de quando ela precisava. E Deus sabia que se ela realmente continuasse com câncer, seria muito complicado. Quem vai cuidar dela? Quem vai ajudar ela? Quem vai ficar com ela, né? Aí Deus tinha que levar ela imediatamente, porque não tem outro jeito. Você percebe que a misericórdia de Deus tem a ver com a sua necessidade? Amém. Tem a ver com a sua vida? Com o processo que você está dentro dele? Então, normalmente, a inveja é um sentimento muito, vamos colocar assim, de mais baixo escalão possível. Porque o invejoso, ele não imagina o que você passou. Ele não imagina o que você viveu. Ele não imagina o que aconteceu na sua vida. Eu estava na igreja do pastor Silaí, recentemente, desse congresso de pastores. Quem vai naquela igreja é um estrondo, né? Se eu não me engano, tem 2.500 membros. É a maior igreja brasileira daqui da região. Talvez eu esteja errada nos números, mas foi a última vez que eu fiquei sabendo. E o que acontece? Normalmente você chega lá e fala, essa igreja não é muito boa. Essa igreja, o povo ainda acha defeito, né? Para colocar na igreja. Mas você sabe que eu vi um homem baiano, baixinho, dando testemunho da igreja dele. E ele disse, irmão, eu fui tão humilhado. Pastores, eu fui muito humilhado. Era um grupo muito pequeno. Menos de 100 pessoas. E esses americanos que estavam aqui, só faltava colocar a gente para limpar o banheiro deles. O resto que você imaginar, e ele contou tanta coisa absurda, irmão, que quando você olha o que é que Deus fez com aquela igreja, com o pastor Silaí, você sabe que a igreja é deles agora. O templo é deles, tudo é deles. O que Deus fez, a maneira que Deus honrou ele, foi uma maneira muito grande. Sabe por quê? Porque Deus não tem aliança com mérito. Mérito é coisa nossa. Será que fulano merece eu ajudar ou não? A aliança de Deus é com misericórdia mesmo. É com a necessidade de cada um. Então quem chega ali não imagina
tudo que eles passaram para estar naquela igreja rica, com 2.500 brasileiros, e um louvorzão, viu, Ricardo? Não sei quantas pessoas que tocam, e ministro de música, e não sei o quê, tanta coisa, tanta loja dentro da igreja, e não sei, tanta coisa. Lá não tem cesta básica, tem uma loja que você entra e você pega um ticketzinho e você escolhe a sua cesta básica. Lá tem uma loja de roupas e coisas que você chegou do Brasil, não tem, você pega um ticketzinho e vai lá. E quem chega não imagina tudo que aquele povo passou para merecer de Deus aqueles favores. Quanto eles sofreram, tudo que aconteceu. Então a inveja ela é um sentimento de muito baixo escalão no meio dos sentimentos. Porque não descreve para a pessoa que tem a inveja o que o outro passou, o que o outro sofreu para chegar até onde chegou. Amém? Mas é muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e entender a visão do reino. Por que eu ajudo as pessoas? Ou por que eu não ajudo as pessoas? Por que eu escolho a quem ajudar? Por que tem pessoas que me passam despercebido e eu nem lembro que eu tenho que ajudar? Eu vejo a pessoa do meu lado, né, sem conseguir nem ficar em pé direito, e eu não dou importância. Será que é porque eu acho que não merece? Será porque a pessoa é simples demais e não me chamou a atenção? Será que essa pessoa não tem nada para me oferecer? Se é um desses, me permite dizer que você está fora da visão do reino. Porque dentro da visão do reino, eu preciso exercer misericórdia, bondade, né? Eu preciso exercer amor, que vai ser igual a graça. Que significa favor não merecido. Isso é graça. Favor não merecido. Eu não mereço, mas sei que eu preciso oferecer aquilo que eu recebi. Pensa numa pessoa que não merece nada, sou eu. Se eu tivesse tempo de contar para você um pouco de onde eu vim, quem eu sou, você ia falar assim, é mesmo? Não imaginava isso. Mas eu venho de um lugar muito simples, no interior da Bahia, de pais muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa muito simples e quero continuar assim. Porque eu acho que enquanto eu permanecer em Cristo, o que me fortalece é essa simplicidade que eu tenho em Cristo. Então, por mais que eu fique rica ou famosa, sei lá o quê, em nome de Jesus eu não quero perder, eu quero sempre olhar de onde eu vim. Quem eu sou, porque é aqui que me qualifica para merecer alguma coisa. Amém? É aqui que Deus olha e fala, olha, eu sei de onde eu tirei essa pessoa, eu sei o que passou, eu sei quais são as necessidades. Amém? Então olhe sempre para o seu passado, que é uma boa maneira de você vencer a inveja. E aí uma outra maneira de você vencer a inveja é parar de centrar em você, de olhar para você e se alegrar com a alegria do outro. Não seria essa a posição desse empregado? De dizer, cara, que legal, que patrão generoso, né? Pagou para ele a mesma coisa que pagou para mim, e ele só trabalhou 1 hora. Ah, se eu fosse esse patrão aí, eu dava metade de um denário para ele. Ainda estava no lucro. Não seria essa a posição que esse primeiro grupo deveria ter? Já que eles fazem parte do reino? Por que todos eles fazem parte do reino? Esse invejoso, centrado em si mesmo, e junto com esse dono da vinha. Porque Deus está querendo dizer para você e para mim, que dentro do reino de Deus, da igreja, tem pessoas assim, doentes, né, que não conseguem exercer a fidelidade, a bondade, o amor e a graça. E aí o que acontece? Eu fecho as portas da graça de Deus sobre a minha vida. Porque de graça recebeis, de graça vos dá, a Bíblia diz. Não é? Então, qual a maneira de eu ser mais abençoado? Exercendo bênção. Qual a maneira de eu receber a misericórdia de Deus? Oferecendo misericórdia. Qual é a maneira da graça de Deus ser derramada sobre mim? De maneira que não tem limites. É quando eu exerço sobre as pessoas. Então, a partir de hoje, eu queria que você olhasse para você e tentasse tirar do seu interior esse sentimento de merecimento, de que a gente precisa merecer. Ou alguém precise merecer alguma coisa. Porque nós não precisamos merecer nada. Eu gosto de dar exemplo dos discípulos, mas Jesus, certa vez, ele faz assim. Ele coloca os discípulos tudo em fileirinha, pega um banquinho e senta, coloca uma toalhinha,
coloca uma bacia de água e vem o primeiro para lavar o pé. Né? Ele senta ali, coloca o pé assim e Jesus vai lavando os pés. Quando chega na hora de Pedro, Pedro diz de jeito nenhum, você que é Deus, você que é o rei, como assim que você vai lavar meu pé, eu que lavo o seu? E Jesus, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Você não faz parte do meu reinado. Porque o Filho do Homem veio servir. Então, se Jesus serviu, nós também precisamos servir os irmãos, ajudar as pessoas da comunidade brasileira que está em sua volta. Amém? E aí Pedro diz, não entendi, é assim, é desse jeito? Pois então lava os dois pés logo de uma vez, né? Pode lavar do joelho para baixo logo de uma vez, que aí eu tenho mais parte. Mas, isso assim, não estou falando no bom português, né? Mas depois você lê com cuidado e você vai encontrar em outras palavras essa passagem bíblica, que o Filho do Homem veio servir. Jesus certa vez diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, às vezes a gente acha que o Evangelho é feito só de vitórias, só de glórias. Não, o Evangelho é feito de trabalho. O reino é feito de trabalhos. Primeira coisa que acontece quando eu encontro a Cristo é ter que mudar a minha visão sobre o trabalho. Porque trabalho é bênção. E a Bíblia diz que edifica a minha vida e a sua. Não é assim? Então, glória a Deus que eu tenho um trabalho todos os dias. Glória a Deus que eu tenho um salário. Glória a Deus que tem um patrão que foi generoso no caso da parábola. E aí, se essa generosidade não foi comigo, aí então já vou reclamar, não está bom para mim, né? Não faça isso. Alegre com a alegria do outro. E deixa Deus trabalhar na dimensão que Ele precisa trabalhar comigo e com você. Amém? Alegre-se com a alegria do outro. O reino de Deus, para quem está fora dele, não consegue entender. Se você chegar para uma pessoa lá fora e dizer, olha, me disseram que com Jesus a cruz significa vitória. A cruz não significa derrota. Me disseram que na visão do reino não é por mérito, mas o mundo é por mérito. Os meninos vão para a escolinha e ganham um rap fez, se acertar, né? E se não acertar, uma certo fez, né? Uma galinha assim. Mas é isso aí. Assim é o mundo. Desde pequenininho as crianças são treinadas assim. Se você fazer um bom trabalho, você vai ter um presente final de semana. Os meninos americanos têm as suas mesadas porque fizeram um bom trabalho. Mas o reino de Deus é diferente. Não é porque eu mereço. É porque assim é Deus. Cheio de misericórdia, porque merecer, eu e você, não merecemos absolutamente nada. Amém? Diz que um certo homem estava em uma praça, parou um avião numa praça, e ele desceu do avião e disse, olha esse avião, venha conhecer. E todo mundo olhava para o avião e dizia, não tem avião aí. Não tem avião nenhum aí, esse homem é doido, tipo da Arca de Noé assim? Onde que tem avião? Não tem avião aí, coisa nenhuma. E o que acontece logo em seguida? Vai passando pessoas, ele entra no avião, vem ver o avião, uma pessoa decide entrar. Sabe assim, imaginário? Entrei no avião, não tem avião. Quando ele entrou lá dentro, ele falou, nossa, mas tem um avião mesmo. Que isso? Assim é o reino de Deus. Quem está lá fora não entende, não vê o que está acontecendo. Mas quando você chega no reino de Deus, é tão apalpável mais do que as coisas desse mundo. Principalmente quando você decide seguir o reino de Deus. Quando você decide olhar e dizer, Senhor, gera em mim um coração misericordioso, bondoso. Senhor, tira a inveja do meu interior. Tira esse sentimento de não me alegrar com a alegria do irmão. Me ajuda a abençoar e ajudar as pessoas. E aí você vai começar a vivenciar esse avião invisível mais ainda. A gente não consegue falar muito de laranja para quem nunca chupou, né? Fica meio assim esquisito você falar de um sabor de alguma coisa quando a pessoa nunca experimentou. Assim é o Evangelho. Não dá para sair falando de Jesus para um ateu, um judeu, né? Alguém que não quer saber de Jesus. Você vai falar do reino e a pessoa vai dizer, esse povo é doido, eles estão dizendo para negar eles mesmos.
Eles estão dizendo que eles não merecem nada. Não será que sofre de baixa estima? Não. É porque o reino de Deus é desse jeito. É desse jeito. Os últimos são chamados de primeiro. Se você e eu fazemos parte do reino de Deus, é tempo de mudar. Sabe por quê, irmão? Jesus está voltando. Hoje uma menina me ligou de outro estado, preocupada com o Charlotte. Meu Deus, o que está acontecendo? Está estado de... Meu prefeito foi na televisão, o governador. Meu Jesus, como é que vocês estão? Digo, irmão, está estranhando o quê? O errado é se nada tivesse acontecendo. Então não é o que está dizendo no Apocalipse? Que tudo isso vai acontecer, que Jesus está voltando? Então eu e você não temos que estar alarmados. Tem que ter guerra. Tem que ter bagunça. Tem que ter pai contra filho, filho contra pai, terremoto, maremoto. Tem que estar acontecendo tudo isso, que Jesus está voltando. E você está dentro do reino? Ou está fora do reino? O pastor pregou uma palavra muito boa no domingo, né? Sobre nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão reinos dos céus, né? Não usar o santo e o profano, não misturar as duas coisas, porque nós dentro da igreja de vez em quando misturamos o santo e o profano e vamos andando assim, tentando equilibrar entre Deus e o mundo, Deus e o diabo, Deus e nós mesmos, e não pode. É tempo de olhar e dizer, eu faço parte da realeza de Deus. Eu sou um príncipe, uma princesa de Deus, e eu carrego o nome de Jesus Cristo por onde eu vou. Eu faço parte desse reinado. E não dá para fazer parte de um reinado olhando para outro reinado, para o reinado do diabo ou para o reinado do mundo. Eu preciso ter os meus olhos fixos no Rei da Glória. Você percebe que não faz sentido você estar em um reinado, vivendo uma área da sua vida em outro reinado. Aí é preciso firmar os nossos pés, nos decidir em Cristo e dizer, eu não quero mais inveja para minha vida. A partir de hoje, eu quero me livrar desse sentimento, porque me importa me alegrar com o que alegra. A partir de hoje, eu quero abençoar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, mesmo que isso me custe, porque custou para Jesus. Custou a glória dele, custou a vida dele, custou a essência dele. E o que custaria para mim, para você abençoar alguém? Amém? Amém. Então, abençoar vidas é muito importante, porque eu penso que se eu fosse Deus, uma das coisas que me deixaria mais triste, na verdade, era eu olhar e ver assim, eu tenho um reino, tem várias pessoas aqui trabalhando no meu reino, um monte de princesas e príncipes que são os meus filhos, e um não ajuda o outro, um não colabora com o outro, um não suporta o outro, e ficam divididos. Não seria triste para um pai olhar e ver um Caim, um Abel dentro de casa? Não seria triste para um pai olhar e ver que um não colabora, um não ajuda o outro? Não é? Fica igual assim, muitas das vezes os crentes, me desculpa a expressão, fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Daí não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou vivendo num reino de olho lá fora, olha. Estou vivendo num reino misturando o santo e o profano. Então eu fico aqui girando e não chego a lugar nenhum. E deixa eu te dizer, Deus tem bênçãos muito grandes para você. Você é um escolhido do Senhor. Mas é preciso tomar posição e firmar em Cristo. E nos livrar dessas mazelas que a gente aprende desde pequeno e que não é nem culpa nossa. Já vi nem dos nossos pais, porque eles aprenderam, veio um pecado adâmico, que vai sendo passado de um por outro, né? Se você merece, você tem, está no mérito. Se você não merece, você não tem. Como é que o patrão vai abençoar o rapaz? Se ele não merece nada. E eu ainda preciso me alegar com ele, coisa de crente. Não é normal, né? No mundo você não vê isso, mas aqui com Cristo é desse jeito. Irmão, eu não mereço nada, nada, nada. De vez em quando eu escuto alguém me falar assim, né? Fala, não sei como é que Deus fez tudo isso na sua vida. Eu também não sei não. Não sei como é que Deus te deu esse marido. Também não sei. Como é que Deus te deu um ministério? Também não sei. Como é que Deus te deu? Não sei. Eu não mereço nada, nem sei por que Deus me deu. Porque eu sei de onde eu vim, sei quem eu sou,
Sei que eu não mereço nada, assim como o pastor não merece nada, assim como você e eu precisamos olhar para dentro de nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Nem mereço estar aqui, né? Nem mereço estar fazendo reino, não mereço estar trabalhando para um reinado tão forte, tão poderoso, de um Deus criador. Não mereço ser chamado filho de Deus. Mas assim Deus fez comigo e com você. Vamos honrar esse nome?